Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Leia comigo, acompanhe Romanos capítulo de número 6. Eu quero ler o versículo 1 e 2. Romanos capítulo de número 6, versículo 1 e 2, que está escrito assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como, pois, podemos continuar vivendo nele? Agora, um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, agora na altura do versículo 11, a Bíblia vem nos falar: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo tão maravilhoso de louvor, de adoração, pelo momento que nós adoramos ao Senhor com os nossos bens. Pai, mas continua a falar conosco, usa a minha vida como um instrumento, uma ferramenta, que eu possa servir do banquete do Senhor a tua noiva nesta noite, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, fique bem à vontade, em nome de Jesus. Queridos, hoje é um domingo que ele ganha uma importância a mais. Hoje é um domingo de Santa Ceia, onde daqui a pouco nós vamos juntos celebrar a Santa Ceia em obediência à palavra de Deus, em obediência àquilo que Cristo nos ordenou. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus ministrou tão forte no meu coração, e quando Ele me deu essa palavra, veio forte que essa palavra deveria ministrar no culto de Santa Ceia. E o tema dela é: mortos para o pecado e vivos para Deus. Você pode repetir após mim? Mortos para o pecado, vivos para Deus. Está aqui na tela, 1, 2, 3. Vivos para Deus. É interessante porque no capítulo 5, Paulo ele está falando e falou e externou a questão do Adão. Pela desobediência do Adão, veio o pecado no mundo, e através do pecado a morte se estendeu a todos, porque todos pecaram. Mas Jesus ele veio como esse cordeiro pascal para morrer a nossa morte, como aquele cordeiro sem mancha, aquele cordeiro sem pecado. E Paulo vai dizendo o seguinte: porque aonde abundou o pecado trazido pela consequência da desobediência de Adão, superabundou a graça de Deus. E ele está escrevendo aos irmãos de Roma, aos romanos, e quando chega aqui no capítulo 6, no versículo 1 e 2, na qual nós lemos, ele diz assim: que diremos? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor de Deus. E ele afirma: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como, pois, vamos continuar vivendo nele? Meus amados irmãos, vivemos em um mundo onde o pecado é tratado, infelizmente, por muitos como algo normal. Repito, nós vivemos em um mundo onde o pecado é tratado, infelizmente, por muitos como algo normal. O adultério, muitos estão aplaudindo o adultério. É normal o homem ter a sua esposa e ter a companheira. É normal, o mundo está aplaudindo isso. É muito normal aí fora as pessoas aplaudirem a prostituição, a fornicação. Fornicação é
toda prática sexual fora do casamento. E o sexo fora do casamento é pecado. Aí fora, namoro, se não tiver sexo, não é namoro. Tem que ter o sexo. Por quê? Porque é normal, o mundo está aplaudindo. Hoje, quando um jovem, quando uma moça decide se guardar em pureza para Deus, é chamado de cafona. Aí, rapaz, isso aí é dos anos 80, que é isso? Tem que curtir, tem que aproveitar. O mundo está aplaudindo isso. O mundo está aplaudindo o pecado da mentira. Mentir é muito normal hoje. Rapaz, se tu não mentir, alguns afirmam, tu não vai te dar bem na vida. O engano, a falsidade, a sensualidade, o povo está aplaudindo. Infelizmente, né, o Brasil é conhecido, está mudando isso como o Brasil, o país do futebol, mas também conhecido como o país do nudismo, do carnaval, das morenas bonitas de Copacabana. E o mundo está aplaudindo a sensualidade, o mundo está aplaudindo a pornografia, o nudismo e etc. Então, para o mundo, viver no pecado é normal, mas a palavra de Deus nos chama a viver de forma diferente. A palavra de Deus nos desafia a nós andarmos na contramão desse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, eu quero ler com você. Olha que o texto sagrado vem nos falar. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Esse texto é conhecido por dezenas de crentes. Esse texto é até citado por muitas pessoas. Muitas pessoas já têm esse texto memorizado. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejais capaz de experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo aplaude o pecado, mas a Bíblia nos diz, vou parafrasear Daniel: não te amolde, não se encaixe ao padrão do mundo. A Bíblia nos chama mais uma vez a nós andarmos na contramão. E eu preciso entender, uma vez que eu decidi por Cristo, queridos, eu preciso morrer para o pecado. Em Cristo fomos libertos do domínio do pecado e chamados para uma nova vida com Ele. Eu posso ouvir o amém por isso? Agora, o que é pecado? O que é pecado? O texto vem nos dizer de 1 João 3,4, olha o que está escrito: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Transgressão é a quebra de uma ordem. Transgressão é a quebra de um dever. Transgressão é a quebra de uma lei, seja ela criada pelas autoridades, constituída por Deus e os homens, como a própria lei de Deus, a Bíblia. Pecado, queridos, é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E hoje, Deus não vai ter ninguém como inocente, porque em todo lugar que você vai, existe alguém falando do evangelho, da verdade, da lei. Você vai numa igreja, estão falando, você liga a televisão, tem programas, você vai para o YouTube, tem dezenas de homens de Deus falando, anunciando a palavra. Você vai para o rádio, tem alguém ministrando. Então ninguém é inocente. E nós precisamos entender isso, que pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, seja em pensamentos, seja em palavras, atitudes ou omissão. Em outras palavras, pecar é desobedecer a Deus. Pecar é transgredir sua lei, seus mandamentos e seu caráter santo. Em resumo, pecado é tudo aquilo que eu falo. Pecado é tudo aquilo que eu faço. Pecado é tudo aquilo que eu penso que não agrada a Deus. E a Bíblia diz que o pecado, ele tem as suas consequências.
Primeira consequência, segundo o profeta Isaías 59:2, diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, eles nos distanciam de Deus, eles nos levam para longe de Deus. Então, na medida que o ser humano vive pecando, ele está se distanciando de Deus, porque Deus é santo. Vale ressaltar que Deus nos amou tanto, Ele é apaixonado por nós. Não me interprete mal, por favor. Deus, Ele fez uma das maiores loucuras da história, entregou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. E o texto sagrado diz, sendo nós ainda pecadores, não merecíamos, mas o pecado nos distancia dele. Mas uma outra coisa, que o pecado, ele tem o seu salário, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu posso ouvir o amém por isso? Então, queridos, a morte aponta para as duas vidas, a vida espiritual, mas também a vida física. Vida física. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Ser morto para o pecado não significa que nunca mais pecaremos, mas que o pecado não tem mais poder sobre nós. Repito, ser morto para o pecado não significa que nunca mais pecaremos, mas que o pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado em nossas vidas, queridos, passa a ser um acidente de percurso. Eu nunca vi e nem ouvi. Se você já viu e ouviu, depois tu me conta, para eu colocar na mensagem. Alguém na sua sã consciência acordar cedo, tomar seu banho, escovar os dentes, tomar café, vestir a roupa, a calça, a camisa e trabalhar, e quando ele está chegando no portão para sair, alguém diz assim: ei, tu esqueceu de calçar o sapato. E essa pessoa fala: não, hoje eu vou descalça, porque eu quero pegar uma topada, que eu quero ver a minha unha virar. Eu nunca vi isso, e nunca ouvi, porque topada é um acidente. Às vezes a gente vai lindo e maravilhoso, e quando vê gente que a gente conhece, e de repente tira uma bronca. O pecado na nossa vida deve ser assim, algo que não foi planejado, nem algo que foi organizado, mas se um dia acontecer, foi um acidente de percurso. Ser morto para o pecado não é viver mais debaixo do poder e controle do pecado. Ser morto para o pecado é não ter mais prazer ou costume de viver na prática do erro, como vivíamos no passado. Paulo diz assim: olha, no tempo da vossa ignorância, que nós não conhecíamos a Bíblia, que nós não conhecíamos a Cristo. Ele diz: no tempo, sabe, que vocês andavam como desgarrados, no tempo que vocês não conheciam a verdade. Ele nos motiva a não viver mais essas velhas práticas. Morrer para o pecado significa que a antiga vida foi deixada para trás. E a gente precisa entender isso, queridos. Eu não sei que evangelho alguns estão sendo doutrinados. Alguns vivem e procurando na internet pregadores, pastores que apoiam ao seu eu, seu ego. Eu não sei que evangelho, que cristianismo, não sei que Bíblia alguns leem, que diz: não, Deus é amor, Ele me recebe do jeito que eu sou. Não, eu vou viver debaixo da super graça. Como eu falei agora há pouco, é normal para algumas pessoas estarem na igreja e estarem vivendo uma vida totalmente aquém daquilo que Deus projetou para a sua vida. Eles estão lá dizendo: não, está tudo bem, Deus conhece meu coração. Que isso? Fomos chamados para morrer para o pecado e deixar a nossa antiga maneira de viver para trás,
e vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, aleluias. Antes o pecado era o nosso Senhor, éramos seus escravos, nós queríamos sair, não conseguia. Sabe por quê, queridos? Porque quando alguém é vencido por algo, torna-se escravo daquele que o venceu. Mas agora é diferente, e eu preciso entender isso. Eu preciso entender que antigamente o pecado era o meu Senhor, mas agora Cristo é o nosso Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? É uma mudança de domínio. Nós saímos das trevas e fomos para a luz. Por que voltar para lá? Olha o que a Bíblia vem nos dizer em Colossenses 1,13. Colossenses 1,13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós estávamos lá no lamaçal de pecado, nos lambuzando, satisfazendo os desejos da nossa carne, lá cegos espiritualmente, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos alcançou e nos pegou desse lugar de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu preciso entender que hoje eu sou luz, e eu não posso viver nas trevas. Certa vez alguém disse: não foi difícil Deus tirar o povo de Israel do Egito, aonde o povo sofreu por mais de 400 anos, mas alguém falou: o difícil mesmo foi tirar o Egito do povo. Hoje para nós, queridos, o Egito significa o mundo. Hoje não é difícil converter ou aceitar Jesus, nascer de novo, não é difícil. Não é difícil, sabe? Porque dia por dia pessoas estão fazendo isso. Não é difícil, usando um provérbio popular que muitos usam aí fora, não é difícil virar crente. Sabe o que é difícil hoje? É tirar o mundo de algumas pessoas, porque elas querem estar na igreja, mas elas não querem largar o mundo. Elas querem estar desfrutando da bênção, mas não querem deixar o mundo, as coisas do mundo, elas querem estar envolvidas. Aí Jesus ele vem e diz assim: não podeis servir a dois senhores. Aí Deus levanta o profeta Elias, aonde o povo uma hora está seguindo Baal, outra hora está seguindo Deus, outra hora Baal é Deus, outra hora Deus é Deus, outra hora é Baal. E Elias chega e diz assim: ei gente, até quando vocês vão ficar nessa dança de rato sapateado de catita? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E Elias, em outras palavras, de vocês têm que se decidir. Se Baal é Deus, vão seguir a Baal, vão lá, sejam felizes. Agora, se Deus é Deus, deixa o Baal de lado e vão seguir a Deus. E essa palavra é para nós também hoje, queridos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Nosso desafio hoje, entre tantos, é viver agora para agradar a Deus e não a nossa carne. Esse é o nosso desafio. Romanos 8,8 diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o nosso desafio é viver para Ele, é viver para agradá-lo, para glorificá-lo. Nunca se fala de perfeição, mas fala de uma vida de renúncia. E a nossa carne não é confiável. Eu vou contar uma história de um senhor de 80 anos. Ele estava indo para um congresso e todas as vezes ele pegava um ônibus. E quando ele chegou nesse congresso, o pastor deu a oportunidade para ele orar.
um senhor de 80 anos. E ele pegou o microfone e disse assim: ó meu Deus, me livra daquelas morenas com aquelas mini saias dentro do ônibus. Meu Deus, me protege daquelas mulheres que os seus peitos estão praticamente todos de fora. Meu Deus, me protege daquelas mulheres que andam de barriga de fora. Me protege, me guarda. 80 anos. Diga comigo, 80 anos. O que você pensa de um senhor de 80 anos? Aí você diz assim: o que isso tem a ver, pastor? Sabe o que nós aprendemos? Que a carne, quanto mais velha, mais perigosa. A carne não é confiável. 1 Coríntios 10, 31. Olha o que está escrito. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Mortos para o pecado, e vivos para Deus. E um dos nossos desafios é glorificá-lo. E Paulo mais uma vez aqui está trazendo algo muito desafiador. Imagina ele sendo dirigido, inspirado pelo Espírito Santo. Ele começa a escrever, ele diz assim: olha gente, quer vocês bebam, quer vocês comam. E de repente ele para e diz assim: rapaz, se eu for listar tudo que é para eles fazerem aqui, eu vou gastar muito tempo. Então eu vou finalizar dizendo: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. E aí eu te pergunto: o que é qualquer outra coisa? Aí eu te pergunto: o que é qualquer outra coisa? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: tudo que vocês forem fazer, não precisa tirar 30 dias de jejum para interpretar o texto, não precisa ir em busca de um profeta para trazer uma revelação, é compreensível. Quer comam, quer bebam, ele diz: qualquer outra coisa, faça para glorificar a Deus. Quando aceitamos a Cristo, queridos, fomos crucificados com Ele. Fomos crucificados. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha que o apóstolo Paulo ele também nos escreve: ele fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Numa outra tradução diz: logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou tanto, 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 que se entregou por mim numa cruz. Então nós fomos crucificados com Cristo. Quando aceitamos a Cristo, o velho homem, a antiga natureza dominada pelo pecado precisa morrer, queridos. Quando aceitamos a Cristo, uma nova vida começa, uma vida guiada pelo Espírito Santo. E eu preciso entender que as coisas antigas precisam passar. Eu sou uma nova criatura. Certa vez alguém falou, as pessoas, eu não estou falando de perfeição aqui, porque perfeitos nunca seremos, mas certa vez alguém falou, as pessoas, elas não leem a Bíblia, uma grande parte, mas elas conseguem ler a nossa vida.
As pessoas, elas sabem, a grande maioria sabe que elas estão vivendo erradamente, mas elas sabem que o comportamento do crente é diferente. Você pode ver, se você estiver numa rodada de 10 pessoas, só você de crente em Cristo, se você pisar na bola, automaticamente as 9 irão dizer: olha o irmão, rapaz, olha a irmã, peraí, eu vou dizer para o pastor Dani, tu vai ver. É assim que acontece, sim ou não? Por quê? Porque as pessoas sabem que o comportamento do crente verdadeiro, aquele que já morreu para o pecado, é diferente. 2 Coríntios 5,17, o texto é conhecido demais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu preciso entender isso, eu preciso fazer passar da minha vida aquilo que eu praticava no passado. Eu preciso morrer para essas coisas e viver para Deus agora. E as pessoas desejarem o Jesus que eu prego, mas o Jesus que eu vivo. Amém, queridos? Leia mais um texto, Efésios capítulo 4. Versículo 22 em diante, Efésios 4. Quanto à antiga maneira de viver, essa maneira que nós vivíamos no passado, sem Cristo, sem conhecimento da verdade, despanse do velho homem, numa outra tradução, tire o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Ele está dizendo: tira esse velho homem, Danielson. Imagine uma pessoa, queridos, que antes vivia mentindo, vivia adulterando, vivia prostituindo, fornicando, enganando as pessoas, vivia na pornografia, na sensualidade, no nudismo, vivia irado o tempo todo. Eu sou crente, né, mas o meu teçado não mexe comigo, senão tu vai ver. Imagina, essa pessoa converteu, agora ele começa a abandonar todas essas coisas. Depois que ele entrega a vida a Jesus, essas coisas já não tem mais domínio sobre ele, sobre essa pessoa. Ela passa a ter, ela pode até ser tentada a fazer as coisas que fazia no passado, mas agora há uma força dentro dela, o Espírito Santo, que ajuda a dizer não ao pecado. O pecado pode até bater a porta, mas já não tem a chave da casa para entrar. Eu tenho que entender, a natureza adâmica que nós temos, todos nós temos, queridos, ela quer resolver na força do braço, ela, sabe, quer se irar, tanta coisa que a gente tem que se posicionar. Essas coisas já passaram. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu me lembro de um irmão, que nós fomos jogar bola, Rômulo, lá na ABB, e o irmão era novo convertido, e nós fomos jogar bola, estávamos jogando bola, e de repente, alguém fez um lançamento para ele, ele foi de pé alto em cima do goleiro, e bateu o goleiro, e o goleiro levantou e disse assim: tu vai já ver. Falou para esse novo convertido. Aí o novo convertido se armou e disse assim: tu e qual exército? Aí eu cheguei perto dele, também novo convertido. Eu disse: rapaz, agora tu não pode mais fazer isso, rapaz. Tu é crente, tu aceitou Jesus. Aí, Elcio, ele disse assim para mim: Danielson, depois que eu aceitei Jesus,
eu não abero para ninguém. Ou seja, ele está dizendo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Em todas as coisas eu sou mais que vencedores. Pode vir. E não é mais assim. Amém ou não amém? Morto para o pecado igual, o pecado já não manda mais em mim. Vivo para Deus é igual, agora Cristo é quem governa a minha vida, aleluia. A cruz foi o lugar onde o nosso velho homem morreu. Quando cremos em Jesus, nos identificamos com Ele na sua morte e ressurreição. O eu, que vivia segundo a carne, foi crucificado, agora vivemos pela fé e na dependência de Cristo. Não podemos viver a nova vida, queridos, com a mentalidade da velha vida, tendo os mesmos hábitos, vivendo os mesmos costumes do passado. A cruz separa o velho do novo. A gente precisa entender isso. Eu preciso entender que eu não posso viver uma nova vida em Cristo, mas apegado ainda ao passado, os velhos hábitos e costumes. Romanos capítulo 6, versículo 11. Vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ser vivo para Deus é viver para agradá-lo em tudo. Ser vivo para Deus é buscar santidade diariamente. Paulo, escrevendo também uma das suas cartas, diz: fomos chamados para a santificação. O autor aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fomos chamados. Ser vivo para Deus é buscar santidade, comunhão e obediência à sua vontade todos os dias. Ser vivo para Deus é viver uma vida de propósito, onde o centro não sou mais eu, mas o centro passou a ser Cristo na minha vida. Amém ou não amém, queridos? Ser morto para o pecado é viver uma vida nova, guiado pelo Espírito e firmado na graça. De novo, não é perfeição, mas é transformação de vida. Gente, é tão tremendo quando alguém chega e diz assim: olha, Jéssica, quem te viu, quem te vê, olha. Irmão João, e na verdade hoje era para o senhor cantar aqui, né? Quem viu o irmão João, não bebia, chupava no algodão. Quem viu o irmão João, hoje vê o irmão João, ainda tem a mobilete, irmão João, vem na mobilete para a igreja, salve-se quem puder, não, brincadeira. Mas quem te viu, quem te vê, uma nova vida. E as pessoas olham e dizem: foi Cristo que fez isso. Não foi religião, foi Cristo que fez. Foi Cristo que fez. O pecado pode nos tentar, mas não nos dominará, porque agora pertencemos a Cristo e o seu Espírito habita em nossas vidas. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? O Espírito Santo nos capacita, queridos, a vencer o pecado diariamente. Romanos 6,14 está escrito: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu não sou dominado pelo pecado, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E eu caminho para encerrar, trazendo um conselho para todos nós nessa noite. Que conselho? Deixe o velho homem no passado. Deixe a velha mulher no passado. Permita que Cristo viva em você e te ensine a dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Amém? Eu quero ler o último texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Olha o que está escrito: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, falando sobre Cristo, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, tem alguém vivo aqui? Só os vivos, levanta a mão assim, faz barulho, dá um glória a Deus, faz uma zoada aí. Cadê os vivos? Vivos? Só os vivos, só os vivos, só os vivos, só os vivos, só os vivos. O texto está dizendo, ele morreu por todos, para aqueles que vivem. Não posso mais viver segundo a carne para si mesmo, mas posso viver para Ele, porque Ele morreu e ressuscitou. Esse é o nosso desafio. Seremos criticados? Sim. Seremos apedrejados? Sim. Perdão pela força de expressão, estou para todo o Brasil agora, né? Vão chamar a gente de besta? Vão xingar a gente? Vão. Mas importa, pois, agradar a Deus do que a homens. O homem não pode me dar salvação, mas Cristo pode me dar a salvação. Mortos para o pecado. E o Senhor nos chama nessa noite, os vivos possam de fato, de verdade, morrer para o pecado, abandonar a velha natureza. Hoje é o dia de viver a nova vida em Cristo. Hoje é o dia de decidir morrer, virar as costas para o pecado, abandonar o pecado e dizer: a partir de hoje, eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração. Feche seus olhos. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Daqui a pouco nós vamos cear, mas eu quero te desafiar junto comigo a fazermos um exame de consciência nessa noite. Como você tem vivido? Será que você ainda está vivo para o pecado? O pecado é tão permanente na sua vida. Você diz: ah, pastor, mas não consigo. De nós mesmos nós não vamos conseguir, mas é o Espírito Santo de Deus quem nos ajuda a vencer o pecado. Então faça uma oração para Deus: Senhor, me ajuda a morrer para o pecado, me ajuda a lançar fora da minha vida o velho homem, a velha mulher, me ajuda a viver para o Senhor. Queridos, existe uma canção do Thales Roberto, que ela nos transmite uma mensagem muito forte, e é uma grande verdade isso. Todos os dias o pecado está à porta. O próprio Deus falou para o Caim: Caim, o que você tem? Teu semblante caiu. Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. E todos os dias o pecado vem, as tentações vêm, as propostas, mas aqueles que vivem para Deus sempre vão escolher fazer a vontade dEle. Eu vou fazer a vontade do Senhor. E nós vamos cantar essa canção, Eu Escolho Deus. E se você puder cantar, cante, nós vamos fazer dela a nossa oração. E nós vamos decidir morrer para o pecado e viver para Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu.
eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm. Todos os dias somos tentados. Me chama. Todos os dias vêm as propostas. Todo dia vêm as tentações. Todos os dias vêm as tentações. Me chamam. Todo dia o pecado Mas a nossa vem. resposta é essa. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Cante, cante. Senhor, desde o ventre da minha mãe, Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente todos os dias. mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, São todos os dias, queridos. me chama. Nenhum de nós estamos Todo dia isentos. vem as tentações, Todos os dias. me chama. Mas cante, essa é a nossa Todo dia resposta. o pecado vem, Cante mais forte que você puder. mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo A vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu Somente a igreja, a igreja. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora a vida de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar minha vida e a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, nenhum de nós estamos isentos. Todos os dias o pecado chega. Todos os dias vêm as propostas. Todos os dias vêm as tentações. Todos os dias o pecado vem tentando nos dominar, fazer de nós seus escravos. Mas hoje ele não domina mais sobre nós. Hoje nós somos guiados não pela carne, mas pelo teu Espírito. E nos ajuda, Senhor, a escolher o Senhor todos os dias. Nos ajuda a viver para Ti, Senhor. Nos ajuda a morrer para as coisas desse mundo e viver para o Senhor. Mesmo diante das pedradas, das críticas, dos insultos, mas nós queremos escolher o Senhor todos os dias. E as pessoas poderem ver em nós, Pai, a Tua vida. A Tua vida, Jesus, a Tua vida, Jesus, a Tua vida. Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que você está morto e morta para o pecado, e você está vivo, viva para Deus em Cristo Jesus. O pecado já não terá domínio sobre vós,
porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, do favor imerecido de Deus. E eu declaro isso sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita e diga assim: em nome de Jesus, sozinho eu não consigo, mas eu não estou só, o Espírito de Deus está em mim, e eu decido morrer para o pecado, morrer para este mundo, abandonar os velhos hábitos, os velhos costumes, e viver uma vida que agrade e glorifique o meu Jesus. Se isso é do mais profundo do seu ser, dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas nessa noite. Antes de nós ceiarmos, eu quero orar por você que está aqui, que nunca entregou a sua vida para Jesus, que você tem sido escravo desse mundo, das coisas desse mundo. Hoje pela manhã foi muito lindo. Liga só mais uma lâmpada para mim, meu filhão. Eu terminei de pregar, eu não fiz o apelo, mas eu estava aqui e vi um jovem chorando e disse assim: ó, pastor, eu quero voltar para Jesus. Porque depois que eu deixei Jesus, eu me envolvi com as coisas desse mundo, e tudo começaram a dar errado para mim. E eu quero voltar para Jesus. E nós oramos por ele bem aqui. Mas ele disse: eu sinto a necessidade. Eu não sei como anda a sua vida. Talvez você tenha dado cabeçadas e mais cabeçadas, as coisas não estão dando certo. Você não consegue romper esse ciclo do pecado. Você não consegue sozinho, só com Jesus. Tem alguém no nosso meio que deseja fazer isso pela primeira vez? Ou de repente você já fez isso e por alguma razão você se afastou, e hoje você quer dizer: olha, eu quero virar as costas para o pecado, quero voltar para a casa do meu Pai. Tem alguém no nosso meio? Se tem, dê um sinal com a sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu não estou te oferecendo uma igreja, eu não estou te oferecendo uma religião, eu estou oferecendo para você Jesus, o transformador de vidas. Tem alguém no nosso meio? Seja pela primeira vez, seja uma reconciliação, se Deus está falando contigo, esse é o teu momento, essa é a tua hora. Ele tem pressa em salvar você. Tem alguém? Se alguma coisa está te prendendo, eu quebro essas amarras agora, pela autoridade do nome de Jesus. Toda mentira que está vindo, se bombardeia na tua mente, eu repreendo, e eu libero você dessas algemas, correntes, para você alcançar a salvação em Cristo. Tem alguém no nosso meio? Amém, amém. Glória a Deus, está vindo aqui pessoas. Pode aplaudir a Jesus. Tem mais alguém? Se tem, venha. Não deixe para amanhã, faça isso hoje. Se tem, venha, que eu quero ter o privilégio de orar por você e com você nessa noite. Pode aplaudir mais forte a Jesus. Amém, Jesus. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Nós queremos orar pela sua vida. Nós temos aqui 6 pessoas. Tem a 7ª,
Deus tem uma nova história para a sua vida. Amém? Eu vou orar por eles e com eles nessa noite. Eu quero que vocês, por favor, olhem aqui para mim. A gente está muito feliz pela decisão de vocês. Essa decisão é a melhor, a maior e mais importante. E por causa dessa decisão, vocês estão provocando uma festa lá no céu. A Bíblia não diz que a festa, quando um paralítico anda, um cego volta a ver, mas a Bíblia diz que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu gostaria que vocês repetissem essa oração comigo. A igreja também pode repetir. Digam assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso do teu perdão. Nesta noite, com a minha boca, eu te confesso como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje, Jesus, faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja, em nome de Jesus. Pai, nós selamos essa decisão na vida das minhas irmãs, dos meus irmãos. Espírito Santo, o Senhor, o selo de Deus em nós, venha sobre eles agora, vai quebrando todas as amarras, todas as correntes, toda influência do mal, que eles sejam livres, quebra as algemas, tira as escamas dos olhos, cura o entendimento, e que eles vivam, Senhor, teu propósito a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu sei que vocês têm uma família biológica, mas através dessa decisão vocês ganharam uma grande família, e depois nós queremos pegar o nome de vocês, nós queremos nos esforçar muito para ajudar vocês nessa nova etapa. Mas com essa decisão vocês ganharam uma nova família em Cristo, que eu faço parte está aqui nessa casa de oração. Vocês querem conhecer? Por favor, vire de frente para ali. Pode aplaudir Jesus mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte que você puder. Vamos, igreja! Vamos, celebre a Ele! Glória a Deus. E Lázaro, tu pode ajudar aí, meu filho? Pastor Paulo, pastora Alessandra, pode levar eles ali? Tá? Lázaro, por favor, me ajude. Eu quero que o nosso time, por favor, possa entrar. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Nós avançamos um pouquinho no nosso horário, mas hoje é ceia e a gente avança sempre um pouquinho. Eu quero... Vai até às 10 hoje? Por favor, gente. Obrigado. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo pão, obrigado pelo cálice, obrigado, Senhor, porque o pão ele simboliza o teu corpo que foi entregue lá na cruz do Calvário, e ao comer, Senhor, que haja cura entre nós, haja milagre entre nós, que pessoas sejam curadas do corpo, da alma, que toda depressão, ansiedade desapareça. Obrigado pelo cálice, nós reconhecemos o teu sacrifício por nós na cruz, em nome de Jesus, amém? Os irmãos vão servir você, enquanto isso nós vamos continuar adorando aí. Não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que se tornou e os meus pecados suportou. Obrigado, Jesus. Seu nome é Emanuel,
o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Nós te adoramos, Jesus. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Pegue o pão. Pegue o pão. Vamos comer primeiramente do pão. Você que está sentindo alguma dor agora, você que está aqui debaixo do diagnóstico do médico, você que faz tratamento, eu vou ministrar a oração da fé baseado na palavra. A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas feridas nós somos curados. E eu quero liberar minha voz profética. Você vai ser daqui curado, curada, em nome de Jesus. Coma do pão agora. Coma do pão. Senhor, pela tua palavra, pela conquista do Senhor lá na cruz, que diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, eu ordeno agora que essa dor que está no corpo do meu irmão, da minha irmã, desapareça agora. Eu ordeno que esse mal, que essa enfermidade, dê o grito de derrota agora. Saia dos olhos, saia da cabeça, saia dos ouvidos, saia da coluna, saia do estômago, saia dos rins, saia desse útero, toda inflamação, toda infecção, saia agora. Sai das pernas, sai dos braços, sai dos nervos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Seja curado. Seja curada agora, que do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, venha o bálsamo de Gileade, venha a unção de cura agora. Essa dor já não existe mais, esse incômodo já não existe mais, essa enfermidade já deu o grito de derrota. Você está livre, curado e curada. Eu ordeno que toda ansiedade vá embora, toda depressão vá embora, toda a opressão do inferno vai embora agora. Seja livre em nome de Jesus. Pegue o cálice. Antes de tomarmos, compartilha pelo menos aí com 5 pessoas e diga: nós estamos em aliança através do sangue de Jesus.
Pegue esse cálice, erga e repita uma oração após mim. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário pelos meus pecados, e eu decido crucificar o meu eu, crucificar minha carne na cruz com o Senhor, e eu decido viver a nova vida que o Senhor projetou para eu viver. Ao tomar desse cálice, eu quero renovar a minha aliança de continuar te servindo e te seguindo por toda a minha vida. Tome do cálice. Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você consegue cantar? Levante as suas mãos e cante. Sim, temor não há, Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. mais uma vez diga: porque Ele vive, posso crer no ar. Aleluia, Jesus. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Está escrito que ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não está mais no madeiro e nem no sepulcro. Ele vive e reina para sempre. Dê um abraço nessa pessoa e diga: o seu Cristo vive e reina para sempre. Ele vive e reina para sempre. Amém? Levante as suas mãos. Você que esteve aqui nos honrando com a sua presença, você que é um convidado nosso, muito obrigado pela sua presença. As portas sempre estarão escancaradas para receber você. Eu vou estar dando a bênção apostólica, mas eu com a minha esposa, o pastor Paulo e a pastora Alessandra, vamos estar aqui na frente. Se você quiser conversar com a gente, se você quiser uma oração específica em alguma área, nós vamos estar aqui para atender você, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso. Nós estamos iniciando uma nova semana, Pai, e a minha oração é que o Senhor abençoe os meus irmãos de uma forma poderosa, que essa semana seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de portas abertas, de milagres. Faz, Senhor, deles invisível aos olhos do inimigo, que eles transbordem para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Aonde colocar as mãos, o Senhor possa prosperar, e aonde colocar os pés, o Senhor possa dar como herança. Mas também que essa semana possamos morrer mais e mais para o pecado, para a carne, e possamos viver para o Senhor. Que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações, essa semana seja diferente, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce perfeita comunhão, intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, permaneça desde agora e para sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.
Nós estamos com a nossa Pascoff, nós temos salada de frutas, vatapá e batata frita. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. I get the feeling that you don't really wanna talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine, I don't buy it. When you're dying inside, you can't hide it. Maybe breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. I say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. A heart beating is a heart that's someday gonna break. A life with meaning is the kind of life the devil tries to take.